primeiro tempo, acho que o Palmeiras começou fazendo o gol e esse gol já tranquilizou um pouco mais. Mas o que acontece? O Palmeiras teve dificuldades em se adaptar ao gramado, né? Em se adaptar ali às condições que estava hoje, que estava assim, estava impossível de jogar futebol, tá? Isso a gente deixa bem claro aqui para vocês que não tinha condições ali, né, do futebol correndo ali. Você tentava ali, a bola parava, os jogadores corriam, você já via ali as poças gigantes de água, a água espirrando ali, gigantesca. Então, assim, condições ruins demais do gramado ali para ter um futebol. Uma final não merecia, né? Mas é isso, nesse período tem muita chuva em São Paulo e na Grande São Paulo aí, então tá aí acontece essas questões, né? E continuou chovendo o primeiro tempo todo. No segundo tempo, acho que parou mais a chuva, né? E daí também foi ali a drenagem começando a dar conta um pouco mais do, do gramado, né? E daí deu para correr um pouco mais com a bola, tanto que o Vitor Roque começou a tentar mais dribles e ir passando também. Mas assim, o Palmeiras fez 1-0 e deixou o Novo Horizontino vir, né? Que, que não tá errado, que não tá errado isso aí. Só que a gente via que o Novo Horizontino ele conseguia conduzir a bola, conduzir no sentido assim, transitar e ficar com a bola no ataque e mandar na área ali, tentar jogadas difíceis, sabe? Eles acertavam ali os passes para os jogadores à frente do meio de campo. Diferente do Palmeiras, que tentava tocar, errava feio, dava chutão para onde estava apontando o nariz, e era muito cedo isso ainda, entendeu? Tipo, a gente acabava de fazer o gol e o Palmeiras já não conseguia sair. Eu estava conversando com os parceiros nos grupos de WhatsApp, até o Tarciseira, da Voz do Porco Oficial, vai lá no canal dele, se inscreve lá, hein, galera. E assim, o, até ele questionou que não tem, dá para ter futebol por causa disso, daí eu falei, pô, até falei com ele, né? Passei para ele a seguinte questão, pessoal. Tarcísio, irmão, é assim, não tá tendo futebol para os dois, porque o, o Novo Horizontino também não tá conseguindo jogar, né? Assim, não tá conseguindo o, jogar bem, porque eles gostam de transição com a bola também, e não conseguiram jogar bem por causa do gramado. Eu falei, tá ruim para os dois, não é só para o Palmeiras. Daí, assim, se. Daí é porque eu entendo o que ele disse, porque assim, é complicado. Você quer assistir uma final e o campo naquelas condições, eu entendo a revolta, eu entendo. Só que eu acho que o Palmeiras, por ter jogadores mais habilidosos, de melhor qualidade, deveriam ter tomada de decisões mais inteligentes, sabe? Ter uma mudança, porque o Palmeiras abdicou de ficar com a bola e nem conseguia passar do meio de campo. Ele até me falou, mas o Novo Horizontino não tá amassando. Não, não tá, mas teve posse de bola e quando ir bola na área, ocorreu um gol deles. Então, se o adversário tá com a bola em umas condições dessas do gramado, cara, uma bola parada, um chute de fora da área, se você tá deixando o adversário com mais posse de bola, ele vai ter mais oportunidades de tentar. Então, e não era um erro também assim, a questão do Palmeiras querer jogar no contra-ataque, que é o normal que o Palmeiras faz. O problema é que o Palmeiras não estava conseguindo encaixar nenhum contra-ataque. Nenhum. E, e teve lances lá que ele até questionou, tipo que o Vitor Roque estava driblando sozinho. Daí eu até comento, né, que, pô, mas daí o gramado tá ruim pra caramba, encharcado. Então, é um jogo que não é para drible. Não tem como você ir para drible num gramado desse, se não tá conseguindo. Tentou uma vez, tentou duas vezes, tentou três vezes, não vai. Cara, tem que mudar o esquema tático. Mas aí nem falo do jogador. Aí eu falo da questão da nossa comissão técnica fazer leitura. Pô, nós estamos forçando essa jogada que não tá dando certo. Vamos aqui re, 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 redirecionar o time aqui, recondicionar o time e vamos ali remontar alguns pontos ali, vamos mudar a estratégia um pouco, sabe? Pô, pro Vitor Roque não tá dando para dar o drible, dar velocidade, vamos aproximar alguém para ele tocar e passar para ver se a gente consegue ali uma nova situação ali. E o Palmeiras, e a gente não viu isso no primeiro tempo no Palmeiras,
sabe? Porque o Palmeiras, todos os jogadores davam chutão para frente lá. E o Novo Horizontino, querendo ou não, o Palmeiras até marcava um pouco, às vezes, acima, ia um pouco marcar na linha de defesa do adversário, mas os caras conseguiam sair. Eles chegavam na nossa área tocando a bola, invertendo a bola, coisa que o Palmeiras não estava conseguindo fazer. Dava 2 toques lá na linha defensiva, praticamente 2, 3 toques, depois tinha que dar um chutão, e muitos chutões foram para o vazio, distante totalmente de qualquer jogador nosso. Por isso que a gente fala, começou a rifar a bola. Então, lógico, pelo gramado. E é difícil para os jogadores que jogam em gramados em outras condições, né, climáticas, e eles chegarem e tentar jogar futebol nisso, assim, entendeu? Então, assim, a gente sabe que é difícil, é complicado demais. Mas eu falo, é para os dois times. É para os dois times que fica complicado. Então, eu vejo que o Palmeiras falta essa questão no Palmeiras se adaptar à situação da partida, entendeu? Se adaptar. Eu acho que é isso. Se você tem um molde de jogo, uma forma ali de jogar, uma formação ali, mas se a situação do jogo, principalmente climática dali, não tá deixando isso acontecer, você insistiu, fez uma, duas, 3 vezes e não tá conectando, não tá dando certo, tem que tentar outra estratégia, entendeu? Sabe? Igual o Vitor Roque não estava conseguindo driblar no primeiro tempo. Pô, então aproxima alguém dele lá para ajudá-lo, porque ele ia para a ponta e ia dois, né, dependendo, chegava o terceiro, e ele gosta do drible na velocidade, né? Só que a bola próxima e o drible de velocidade. Só que nas condições que estava ali, ele não conseguia fazer isso, porque ele começava, a bola travava e ele não conseguia finalizar. Então, assim, nisso teria que ter uma visão, falar, pô, ele tá com dificuldade sozinho ali, essa jogada dele não vai passar, então tem que aproximar alguém dele ali, entendeu? Tem que aproximar alguém dele para ajudar, principalmente, pô, vai o lateral e cobre, um dos meio-campistas cobre ali, ou senão vai mais um meio-campista ali, entendeu? E ajuda. O próprio Maurício chegando ali, flutuando para tentar ajudar. Mas o Palmeiras continua a questão deles, né? Da questão de formação técnica e tática padrão, entendeu? Então, é muito essa questão, tá? Daí a gente até questionou, tá? Debatendo sobre esse ponto, né? Que daí ele até comentou, não, daí não tem como cobrar um bom futebol, não. Mas é isso que eu falo, o pessoal confunde. Quando eu tô falando que o time tem que se organizar taticamente, tem que mudar ali a forma de fazer a leitura do jogo e mudar, porque não tá dando certo, então você tem que mudar. Não trocar jogador, que eu falo, ficar trocando jogador, mas readaptar, movimentar as peças que tem em campo ali, pô, nesse esquema tático não tá dando certo, vamos tentar mudar, vamos tentar fazer isso aqui, ó, vamos ficar mais compacto e sair, sem brincadeira atrás, mas assim, deem opção pro seu companheiro não rifar a bola toda hora, porque senão nós vamos ficar muito pouco tempo e vamos chamar o adversário demais.